meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Vamos ser mais diretos aqui hoje porque temos uma longa leitura para fazer e eu peço que você seja paciente aí para ouvir comigo aqui a palavra de Deus e buscar absorver aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Você que não é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que se inscreva também nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, compartilhe esse link com mais pessoas e me ajude aí a levar o Evangelho. A palavra de Deus diz o seguinte: quando Jesus estava entrando ali em Jerusalém, todos proclamavam: Hosana ao rei, Hosana nas alturas. E os mestres da lei disseram a Jesus: mande que os cale. Jesus disse o seguinte: mesmo que eles se calem, as pedras falarão. Então você tem uma missão, mas saiba também que Deus levantará outros que fará a mesma missão que você, caso você não venha fazer. O conselho que eu te dou é: seja obediente ao Espírito. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Então compartilhe esse link com mais pessoas. Há sempre uma pessoa que está carente da palavra de Deus e você pode levar a paz para essa pessoa. Simplesmente compartilhando o link, se inscrevendo nesse canal e deixando o seu like aí. Teremos mais relevância e a plataforma entenderá que o vídeo é bom, ou pelo menos se edifica a sua vida. Eu creio que você fará isso e compartilhará com mais pessoas. A nossa leitura hoje, como eu disse, é um pouco mais extensa. Está lá no livro de João, onde Jesus vem declarar que ele é o pão da vida. Está lá no livro de João, no capítulo 6. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Ou seja, Jesus estava de um lado do mar. Numa noite, na manhã, ele já aparece do outro lado. Foi quando ele andou sobre as águas e entrou dentro do barco dos discípulos. Então Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Quantas pessoas têm ido até Jesus para buscar bênçãos, quando na verdade o Pai quer simplesmente que o adore, que o louve, que o glorifique, simplesmente isso. Que busque em primeiro lugar o reino dos céus e tudo isso será acrescentado. Mas eles não entenderam isso, eles estavam famintos e queriam o pão para saciar a sua fome. Então Jesus continua falando: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O selo de aprovação dos céus estava em Cristo Jesus. E ele fala: não trabalhe pela comida que se estraga amanhã, trabalhe pelo Espírito, porque o amanhã, a eternidade, quem poderá te levar é somente o Espírito. Encha-se do Espírito de Deus. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Ou seja, o que eu preciso fazer para fazer as obras de Deus? Jesus responde para eles: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Somente isso, crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E no mais ele tudo fará. Quando você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador, você se coloca debaixo do senhorio de Jesus. E quando você se coloca nessa posição, o Espírito Santo te conduz nas obras de Deus. É Ele que vai te direcionar. Então, o que devemos fazer para cumprir a obra que Deus requer? Simplesmente crer em Jesus como Senhor e Salvador. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Quando Jesus declarou: eu sou o pão que desceu do céu, eles compararam Jesus ao maná. E perguntaram a Jesus: então qual milagre o Senhor vai fazer para que eu creia em ti? O que você está esperando para crer em Jesus? Está esperando um milagre cair do céu? Mesmo que o milagre caia, se seu coração não estiver conectado com o Espírito Santo, você não vai crer. Foi o que aconteceu aqui quando eles declaram que o maná caía do céu. Os milagres de Deus eram feitos todos os dias. Caía maná do céu, vieram codornizes para eles se alimentarem, vieram a água que jorrou da rocha, os seus sapatos, as suas roupas não se desgastaram. E mesmo assim eles não creram, eles murmuraram, eles queriam voltar para o Egito porque lá tinha comida. Mesmo estando debaixo de um jugo de trabalho pesado, eles se satisfaziam porque tinha simplesmente comida para eles encherem a barriga. Então Jesus fala: declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem deu. Foi Deus que fez descer o maná do céu, que dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus dá vida ao mundo. O perfeito amor lança fora o medo e ele veio para salvar a humanidade. Mas nós
Não cremos porque nós não vemos os milagres de Jesus ou só creremos quando vermos os milagres de Jesus. Na verdade, mesmo que Jesus derrame os seus milagres sobre as nossas vidas, nós ainda seremos ingratos e murmuraremos, porque o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus. Nós queremos o agora, nós queremos ser saciados com o pão físico e não com o pão espiritual. É isso que Jesus vem tratar aqui. Então Jesus continuou, disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus. Você lembra de Tomé? Jesus prometeu que ressuscitaria. Jesus prometeu que estaria no meio deles. Eis que estou convosco todos os dias. Mas quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, e Tomé não estava. Aí eles falam para Tomé, o que é que Tomé fala? Eu só acredito se eu ver. Assim somos nós, meus irmãos. Deus é Espírito. O Espírito Santo de Deus está aí com você. Ele quer te preencher. Mas você só crê se você vê o cego voltar a ver, o coxo voltar a andar, o morto ressuscitar, a sua vida financeira melhorar, cair ali como relâmpago uma quantia enorme na sua conta que vai pagar suas dívidas. Aí eu crerei, não é isso? Passarei lá a toalhinha ungida no caixa eletrônico e a hora que eu tirar o extrato minha conta já está abarrotada. Aí eu crerei. Eu preciso ver para crer, não é isso? Quando na verdade o pão que desceu do céu ele é derramado dia após dia sobre a sua vida e ele tem nome, se chama Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aquele que o Pai enviar até Jesus jamais será lançado fora. E como nós somos enviados até Jesus? Através do toque do Espírito Santo. Através da sensibilidade no ouvir a voz do Espírito. E se hoje Ele fala ao seu coração, meu irmão, entrega a sua vida para Jesus. Se ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração como foi no deserto lá. Tinham tudo, tinham o maná, tinha a água da rocha, tinham roupas que não se estragavam, tinha sombra no deserto quando Deus colocava uma nuvem durante o dia e tinha calor à noite quando Deus colocava uma coluna de fogo. Mas mesmo assim não creram, mesmo assim murmuraram contra Jesus. Então se hoje você estiver ouvindo a voz do Espírito, lá no deserto eles ouviram, mas não se arrependeram. Voltaram dia após dia a murmurar. Então se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, entregue a sua vida para Jesus. E todo aquele que o Pai enviar a Jesus jamais será lançado fora. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, é porque o Pai já está tocando em você. Então entregue a sua vida para Jesus. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me enviou, mas o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que foi enviado a Jesus, ele não perde, porque o inimigo, Satanás, ele não tem poder de tirar das mãos de Jesus uma ovelha. Então todo aquele que foi enviado a Jesus jamais será lançado fora e no último dia ele ressuscitará. Você vive para o presente, agora, se saciar das coisas deste mundo, comer o pão físico? Alimente-se do Espírito para que você participe da glória de Deus na eternidade. É isso que Jesus quer que você faça. Eu quero orar pela sua vida hoje, pedindo que o Espírito Santo abra o seu entendimento, abra o seu coração, para que a palavra de Deus germine em seu coração e dê frutos da eternidade. Senhor Jesus, querido Deus, Pai Santo, nessa noite, Pai, eu oro por tão preciosos irmãos que têm acompanhado conosco aqui esse devocional, pedindo que o Senhor abra o coração dessas pessoas, Deus, para que elas tenham um entendimento de que nós só seremos lançados na vida eterna se nós nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu, o Espírito Santo do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, a nossa decisão hoje em ouvir a Tua palavra é entregar o nosso coração ao Senhor. Fazei morada em nós, Deus, e nos conduza para a vida eterna. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se sempre, o perfeito amor lança fora o medo. Jesus é o pão que desceu do céu e Ele tem o poder de trazer a alegria, a paz e a tranquilidade à sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.